Bom dia para você que está em casa. Laranja de manhã é ouro, de tarde é prata e à noite mata. Quem tem insuficiência renal não pode comer carambola. Melancia com vinho faz mal para o estômago. Histórias que a gente ouve desde criança. O que é verdade e o que é só crendice. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre alimentos e nutrição. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a nutricionista Maria Cecília Corsi. Cecília, muito obrigada, viu, por voltar aqui no Pronto Atendimento. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Nós agradecemos. Bom, para começar, vamos a uma daquelas histórias vinho e melancia. Qual o resultado dessa combinação? O vinho aumenta o pH no estômago, aumentando o tempo de digestão. A melancia contém fibras insolúveis na polpa, com propriedade de aumentar os movimentos intestinais, dando a sensação de que a digestão é complicada. Cecília, explica melhor isso pra gente. É, isso aí. Quando você junta dois alimentos que a gente sabe que já são alimentos complicados, né? A melancia nem sempre você consegue fazer uma boa digestão dela. Tem pessoas que é da família, né? Então, é a melancia, o melão, o pepino, a gente percebe que todo mundo fala, olha, ele é meio indigesto. Então, pela quantidade, independente da quantidade de fibra dele, mas a quantidade que ele tem de açúcar, que a melancia tem de açúcar, o que acontece? Ele eleva realmente o pH e o vinho também tem o mesmo papel. Então, fica difícil de você conseguir fazer a digestão. Agora, a melancia, ela tem as fibras insolúveis e isso melhora o peristaltismo. Então, é como se desse um rebuliço dentro da barriga, exatamente. Então, né? não é legal jantar, tomar um vinho e na sobremesa comer uma melancia? Então, olha, realmente essa combinação não é boa. Porém, eu sempre gosto de falar que tudo tem a sua medida, né? Que nem ele estava perguntando da feijoada com a cerveja, tudo tem a sua medida. Se você for tomar um vinho, uma taça de vinho de uma forma moderada, não vai ter problema nenhum e depois comer uma fatia de melancia. O problema é quando você vai exagerando tudo e o que você acompanha com esse vinho. Se de repente você vai acompanhar esse vinho, uma comida que tem muita gordura, pronto. Tá? Eu realmente não recomendo, essa confusão toda vai dar problema. Então, moderadamente, ok? Moderadamente não tem problema. Vamos a uma pergunta aqui da Rosana Correia, ela conta: pela manhã eu tomo suco de beterraba, cenoura, laranja, maçã, mamão e couve. É um suco que faz bem para mim, né, na manhã. Existe algum problema para quem está fazendo regime para emagrecer devido ao açúcar da beterraba e cenoura e a laranja, que é bem calórica? Então, é assim. Essa combinação que ela fez de frutas realmente aumenta muito a quantidade de calorias e o que acontece, como a gente não tem fibras, porque ela fez o suco e tirou todas as fibras, o que vai acontecer é que o açúcar vai subir muito rapidamente. Então, o que eu aconselho? Porém, qual é o fator positivo? É que ela tem uma combinação muito grande de vitaminas e desses minerais que são muito favoráveis à parte metabólica. Mas a junção de todos eles, né? Então a gente tem que fazer uma conta. Olha, o quanto eu estou aumentando a quantidade de açúcar dentro do meu sangue, portanto que isso me faz bem. Então, qual seria a minha sugestão? Ela tira a beterraba, deixa a cenoura com a laranja e faça uma porção de frutas que tem um pouco mais de fibra. Ou então, por exemplo, ela pega a beterraba, ela bate com a couve, coloca um suco de maracujá, que também é rico em vitamina C, e ela come a laranja, porque a laranja tem a fibra. A fibra vai ajudar a diminuir a velocidade da absorção desse carboidrato.
Então, eu tenho, da mesma forma, veja que é só uma combinação diferente. Então, da mesma forma, eu tenho todos os alimentos, só que está sendo combinado de uma forma diferente e muito mais apropriado para Então, ela. só para ficar bem claro, então, ao invés dela misturar tudo, né, a beterraba, a cenoura, a laranja, ela faz a beterraba separadamente? Então, não, a beterraba eu tiraria, Ah, ou tira, beterraba então. ou cenoura, né? Ah, Então, vamos tá. tirar a beterraba. Tá. Mas a laranja, porque senão ela não vai ter o líquido para bater. Então, põe o suco de maracujá, que vai deixar gostoso e também tem vitamina C. E aí, a laranja, ela come. Como a laranja é uma fruta que tem uma quantidade boa de fibras, então, o que acontece? Esse açúcar do suco não vai ser absorvido tão rápido. E aí a gente vai conseguir todos os benefícios que ela quer, que são as vitaminas e os minerais. E a couve entra aqui com que importância aqui, Cecília? Então, a couve, porque tem uma quantidade... Você sabe aquela história, olha, a gente tem que comer clorofila, tem que tomar clorofila, porque a clorofila tem uma quantidade maior de vitaminas e de minerais concentrados, principalmente a parte de cromo, de zinco, de magnésio. A couve tem esse papel. Tá certo? Então, a ideia de quando você faz um suco é que numa porção, você vai concentrar, numa porção do copo de 200 ml, a quantidade que você tem de vitaminas e de minerais, ela é muito alta, que ela já supre, basicamente, a quantidade que você vai precisar para o resto do dia. É diferente, por exemplo, de você pegar o suco de laranja, por isso que eu falei, põe o de maracujá. Pegar o suco de laranja, um copo de suco de laranja, que tem mais ou menos 250 ml, que vão dar de 4 a 5 laranjas. Você não consegue chupar essas 4, 5 laranjas. Mas na hora que eu espremo, esse suco, ele já supre a quantidade toda que você precisa de vitamina C no seu dia. Quer dizer, e de uma forma muito mais saudável, porque essa vitamina C é de mais fácil absorção para o organismo. Então, você não precisa fazer nenhuma complementação via medicamentosa. E a primeira refeição é muito importante, não é, Cecília? Muito. Bom, estamos falando de alimentos, de combinações. Essa, todo mundo já ouviu. A banana é rica em potássio e contribui para evitar as câimbras. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Quando você tem uma atividade física intensa ou quando você tem uma perda de potássio pelo suor ou quando você está tomando, por exemplo, um diurético ou quando você acaba tendo um episódio diarreico muito forte, você tem a perda de potássio, isso pode dar uma cãibra, né? Uma contração muscular muito forte. E aí a banana, como ela é rica nesse mineral, o potássio, ela ajuda muito a controlar. Porém, tem um outro alimento que eu gosto muito, que é a água de coco. Então, a água de coco, ela é um excelente alimento. Você pode fazer a substituição por água de coco. Aí, levando em consideração que a água de coco, 100 ml, tem 19 calorias. Então, ela é menos calórica. Agora, a banana é mais gostosa. É verdade. E qual a quantidade, hein, ideal para a gente consumir durante o dia? Da banana? Quantas bananas? Uma por dia Uma e eu só. nem aconselho todos os dias, por Tá bom. favor. Olha, mais uma pergunta sobre banana. Vem lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Meu nome é João Ribeiro. Gostaria de saber sobre a banana. O produto é doce para diabético. Se ela tem alguma importância sobre a diabetes por ser doce uma banana? E então, Cecília? Tem sim. Então, vamos voltar, olha, a banana, como eu falei, olha, eu nem recomendo uma por dia, porque tem outras frutas, inclusive, que também são ricas em potássio, que você pode vai consumindo durante o dia, inclusive tem outras vitaminas. Bom, a banana em si, ela realmente é rica em carboidrato e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o restante da alimentação do dia. Agora, voltando lá naquela história que a gente tinha conversado sobre o suco. Quando eu tenho uma quantidade grande de qualquer açúcar que seja, e principalmente da fruta, eu sempre preciso estar acompanhando por uma fibra. Então, vamos lá, sabe aquela combinação? Todo mundo falou das combinações que não são muito saudáveis, mas é da saudável, quem falou muito. Então, vamos lá, sabe aquela combinação de banana com aveia? Essa é fundamental, ela é excelente. Quer dizer, eu tenho a fibra da aveia,
que ela vai ajudar novamente a diminuir a absorção desse carboidrato. Então, essa banana não tem o mesmo impacto de aumentar o seu peso, de fazer você engordar tão rápido, não tem. Sem contar que eu tenho uma melhor sensação de saciedade. E ela tem um funcionamento intestinal muito maior. E também a gente sabe que a aveia ajuda a melhorar muito o HDL, que é a fração boa do colesterol. Então, esta combinação, né, todo mundo falou de combinações não muito boas, mas essa é uma combinação muito saudável. Portanto, respondendo à pergunta dele, ele pode comer a banana? Pode. Coma com um pouquinho de aveia, com moderação, presta atenção no restante do dia, naquilo que você vai de comer carboidrato, mas não coma banana todos os dias. E nessa combinação, banana, aveia, se a gente colocar mel, o que acontece? Pois é, aí nós já estamos... Né? A gente já está aumentando muito a quantidade de açúcar. Você entendeu, Médio? Porque assim, eu tenho que pegar esse açúcar, ele não pode entrar rapidinho na minha célula. Se ele entrar muito rápido, ele vai aumentar a insulina, que a gente sabe que é aquele hormônio que não é legal, que é o problema do diabético que ele acabou de falar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar esse açúcar, não importa qual seja, esse açúcar ou esse carboidrato, com alguma fibra. Que é a fibra, é como se ela fica uma molécula pesada para andar, tá? Entre aspas, falando assim para o pessoal de casa entender. Então, toda vez que eu coloco uma fibra, eu estou ajudando nessa situação, mas eu estou recebendo o benefício daquele alimento. Quer dizer, não é que eu não vou tomar, por exemplo, suco de laranja. Se eu tomar o suco de laranja, olha a combinação facinha. Se eu tomo um suco de laranja e como uma salada de alface com rúcula, com tomate e aí um arroz integral, eu não tenho bastante fibra? Ótimo! Então, aquela vitamina C vai me servir muito e eu não vou ter o problema de que todo mundo fala suco de laranja não pode, eu tenho dó, porque é um alimento excelente. Muito bem, uma pergunta aqui da Cristina Fernandes, ela é de Santos. Ela escreve, eu sou diabética, gostaria de saber se eu posso usar o adoçante comum em preparo de bolos, etc., ao invés de adoçante culinário. Pois é, aí é a técnica de preparo que ela vai fazer esse bolo e eu acho realmente que vai ser difícil ela conseguir ter o mesmo resultado. O adoçante culinário, que é aquele próprio para ir ao fogo, ele não dá aquele sabor residual, aquele amargo do sabor residual. Então, ele é mais adequado. E quando você tem um outro adoçante, como, por exemplo, o aspartame, em grandes temperaturas, o aspartame não aguenta muito e ele não mantém o dulçor. Então, vai perder um pouquinho. E sempre prestar atenção, porque todas as receitas que são receitas que usam o adoçante, quando eu faço receita desse jeito, o mais importante é a forma que você vai preparar essa receita para você ter um resultado positivo. Senão, o que acontece é que fica aquele bolo chatinho, fininho, aí fala, o diabético não pode comer nenhum doce porque nada é gostoso. Bem, olha só que curioso, hein? Uma crendice que teve início na época da escravidão no Brasil. Tabus como esse têm origem no tempo dos escravos, quando os senhores diziam que se a manga fosse consumida com o leite, poderia levar à morte. Inventaram a história para que os escravos não roubassem a fruta. Além de a manga ser deliciosa, junto com o leite, é fonte de vitaminas, proteínas e cálcio. Olha só que curioso, hein? E o Wagner justamente faz uma pergunta sobre isso. Ele gostaria de saber se nós não podemos tomar leite após chupar manga. Isso é mito ou verdade? É mito. Ao contrário. Olha, alguém já fez uma... Eu faço isso muito em casa e é muito simples. Pega a manga, põe ela no freezer, um pedaço de manga cortado, põe ela no freezer só um pouquinho, uns 15, 20 minutos e bate com leite gelado. Fica um shake que é muito bom. Então, eu tenho uma quantidade boa de cálcio, eu tenho uma quantidade boa de vitamina C, eu tenho uma quantidade excelente de vitamina A e ela associada com leite semidesnatado, então ele tem, o leite semidesnatado, ele tem um pouco de gordura. E eu preciso de gordura para fazer a absorção da vitamina A, D, E e K. Então, eu já tenho essa vitamina, a vitamina A, no leite. E a gordura e a vitamina A. E eu tenho na manga também, né? Então, eu consigo fazer uma combinação... Tem na manga fruta, né? Isso, na manga fruta. E aí eu consigo fazer uma combinação boa. Olha, e você falou do leite, né? O Ricardo, ele escreve assim, quando eu esquento o leite no micro-ondas, ele cria na superfície uma nata
que parece um plástico. Então, o melhor é o leite em caixinha ou leite de vaca? Leite de vaca? Então, ele escreveu exatamente assim. Olha, deixa eu explicar. O que acontece é o seguinte, toda vez que você faz um calor muito intenso no leite, o leite é proteína, você está aumentando essa temperatura, você faz uma degradação dessa proteína, você desnatura essa proteína. Então, quando você desnatura a proteína, ela tende a formar essa nata, né? Que é exatamente quando você vai coar, você vê que aqueles pedacinhos que é a proteína que com o calor sofreu essa ação. Então, acontece que no micro-ondas ele é mais forte, então ele desnatura mais rápido essa proteína e forma aquela película realmente mais intensa. No leite de caixinha também vai formar, não importa. No leite C... Que é o de saquinho, acho que é isso que ele quis dizer, exatamente. Né? O leite C, que é um leite que tem uma quantidade maior de água, né? Porque aí ele vai... Para poder diminuir a quantidade de gordura, ele é feito num tempero diferente, então a formação dessa nata é menor. Muito bem, muito interessante, muitas perguntas, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, hoje o assunto nutrição. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é nutrição e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a nutricionista Maria Cecília Corse. Cecília, uma pergunta da Cecília. Ela escreve e diz o seguinte: o meu filho adora banana e pede para comer todos os dias. Ele não gosta de outras frutas. Às vezes eu bato com leite e coloco na mamadeira dele, maçã, pera ou mamão. Só assim ele come outras frutas. Faz mal para ele comer banana todos os dias? Ele tem 1 ano e 8 meses. Não, não tem problema, absolutamente nenhuma. Criança pula, ela gasta caloria, ela é muito agitada. Agora, o ideal seria que realmente ela conseguisse abrir um pouco o leque, né, de opções para essa criança ir conhecendo outros sabores da fruta, porque nessa hora que é de pequenininho que você consegue melhorar a palatabilidade da criança, oferecendo de outras formas. Como ela está fazendo, eu acho bom. Ou até, por exemplo, ela pegar a banana, amassa a banana e põe uma colherinha de mamão. Aí a criança começa a sentir que a banana tem um outro saborzinho. Aí ela pega no dia seguinte, para não ficar o tempo inteiro batendo essa fruta, colocando na mamadeira, porque aí a gente tem o prejuízo das fibras, né? Muito bem, você sabe aquele desenho do Popeye, o marinheiro que fica forte ao comer espinafre? Será que é uma verdade? O espinafre é rico em ferro, fibra e vitaminas A e C e pobre em calorias. A ingestão adequada de legumes e frutas é fundamental para uma alimentação saudável e contribui para o bom funcionamento do organismo, mas não transforma ninguém em super forte. Então é só no desenho, então. É só no desenho, é só no desenho. O espinafre realmente é rico em vitamina C, em ferro, é o ferro de origem vegetal, ele é muito bom. Agora, muito cuidado na hora que você vai preparar o espinafre. Eu gosto muito do cozimento a vapor. Eu acho que o cozimento a vapor, ele mantém as vitaminas, ele mantém os minerais, ele mantém a integridade tanto da estrutura da fibra. Então, você consegue fazer um cozimento correto. Tanto que hoje no mercado já tem, inclusive, fogões que são destinados a esse tipo de cozimento. Então, você veja a importância que tem de você conseguir manter a integridade das fibras, as vitaminas, né? Inclusive, o bolo que a gente tinha conversado, agora eu estava refletindo um pouquinho, então, a respeito do bolo. Olha, o bolo acaba ficando um pouquinho mais ressecado para quem tem diabetes, porque a quantidade de gordura é menor. Só para explicar, então, para quem ligou a televisão agora. Agora, isso. Então, usar a pergunta era um adoçante... usar o adoçante que não fosse o adoçante culinário, Isso. Se ela poderia usar. Eu acredito que ela deve estar falando do adoçante ou de saquinho ou de gotinha. Então, a gente sabe que, além de você precisar do açúcar, você precisa também da gordura, né? E quando você tem o sacrifício desses 2 ingredientes, o bolo realmente vai acabar sofrendo.
E num cozimento a vapor, você não tem, ele melhora, porque ele fica úmido. Então, qual é a minha sugestão, né? Para quem não tem o forno a vapor, você coloca uma cumbuquinha com água de alumínio no forno para você exatamente tentar soltar esse vapor e não ressecar a massa. Olha, que bacana, dica interessante. Né? Olha, a gente falou então do bebezinho, a alimentação dele, agora vamos falar sobre uma pessoa idosa. A Mariana Sintra conta, a minha mãe tem 86 anos, qual a melhor alimentação para ela? Pois é. Ela tem que ter uma alimentação muito variada para a gente garantir que ela tenha todos os nutrientes que ela precisa para essa idade, né? Que é muito importante. Só que na idade de 80 anos, 86, eles já comem menos, eles já têm o sacrifício dos dentes, então a mastigação é muito mais difícil. Se você conseguir fazer uma comida que seja mais amassada, não papinha, porque senão prende o intestino. Então, uma comida mais amassada, a carne moída, os legumes mais cozidinhos, as folhas cortadas. Então, vai fazer uma salada de alface, corta o alface mais fininho, que tem a fibra também, tem todas as vitaminas, mas é muito mais fácil dela conseguir mastigar e resolver, e melhorar a digestão e absorver todos os nutrientes. Muito bem, mais uma pergunta que vem do Sul, lá de Novo Hamburgo. Vamos ver. Oi, meu nome é Cristina, eu queria saber se tem algum alimento assim, que é proibido para a mãe que amamenta. Alimento proibido para a mãe que amamenta. Pois Cecília. é, porque senão o que vai acontecer, essa criança começa a ter cólica sim. Então, a primeira coisa, o vinho, né? A gente sabe que o álcool passa para o leite, então tomar muito cuidado. Agora tem uma outra, não é crendice, mas que eles falam que é, olha, tomar cerveja preta aumenta o leite, né? Então, eu vou explicar isso que é bastante interessante. O que acontece é o seguinte, quando você toma a cerveja preta, o álcool passa um pouco para o leite. A mãe relaxa, a criança relaxa. Tá certo? Então, o leite vai descer, realmente é muito mais fácil. Mas acontece que esse leite, dependendo da quantidade que tem álcool, a criança dorme. Então, eu falo, olha, a criança dormiu bem, mas tinha álcool, além do leite. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, tem realmente alimentos, por exemplo, o brócolis, o feijão, o chocolate, o álcool, são alimentos que, quando ela está amamentando, ela não deve ingerir, porque isso vai acabar trazendo problema de cólicas para a criança. Muito bem, a Márcia Lins, ela escreve, eu não consigo me alimentar bem de manhã. Eu tenho gastrite e tomo remédios. Existe alguma alternativa? Ela pergunta. Olha, é complicado. Ela tem que comer, principalmente para ela que tem gastrite. Ela não pode deixar o estômago vazio, é muito ruim. Então, qual seria a alternativa? Por exemplo, se ela fizer um mingauzinho, né? Um mingau, não precisa nem ser de aveia, porque eu acho que o mingau de aveia vai acabar machucando um pouco mais o estômago dela. Mas um mingau mesmo com maisena, com gema, aí ela come esse mingau, pega uma maçã, coloca a maçã no mingau para ela ficar mais molinha. Então aí no mingau eu já tenho um pouquinho do carboidrato, eu tenho leite, eu tenho a fibra da maçã, eu tenho a maçã que realmente é muito importante, a maçã é um bom alimento, né? A casca dela tem uma quantidade grande de pectina e se você não dá para digerir a casca, tira, mas pelo menos come a maçã. Quer dizer, tentar fazer algumas combinaçõezinhas dessa, mas comer. E a maçã não é ácida? Não faria mal? Não precisa ser a maçã verde, é maçã vermelha. Mas a hora que você cozinha, por exemplo, você pega essa maçã, corta ela em gomos, coloca na panela com uma gotinha de água. Aí, separado, você bate o leite, põe uma gema, põe maisena. A hora que essa maçã começou a cozinhar, que você já vê que ela começa a ficar transparente, tira a panela do fogo, coloca o leite com a maisena, volta e vai mexendo. Você fica com mingau de maisena, que é uma delícia com a maçã, né? E eu acho que isso, ela vai ajudar muito, inclusive, a proteger o estômago dela, tá certo? De manhã cedo, para ela não acordar e ir embora sem comer nada. E ela precisa acordar um pouco mais cedo também. Para fazer o mingau. Bom, esse acho que é maior problema do que a dor de estômago. Olha, o telespectador, ele escreve... Ele parabeniza o programa, nós agradecemos. É o Álvaro, de Osasco. Minha dúvida é, está correto eu pesar 55 quilos, com idade de 34 anos e altura de 1,70 m, sendo que eu gostaria de ganhar peso? Existe alguma vitamina que eu possa usar?
Então, só para repetir, ele tem 34 anos, 55 quilos e 1,70 m. Então, olha, primeira coisa que tem que ver, antes de querer dar alguma vitamina, é saber qual é a qualidade da alimentação que ele tem. Com certeza, ele deve ter um metabolismo bom. Mas eu preciso saber, ele come a cada 3 horas, ele se alimenta corretamente de um carboidrato, uma proteína, de legumes, de verduras, ou então ele sai, corre rapidamente, faz um almoço muito rápido, aí come o arroz, o feijão que tem, ou então ele come um pratão, passa a tarde inteira sem comer. Precisa ter regra e disciplina. Na alimentação, tanto para você engordar quanto para você emagrecer, você precisa ter regra e disciplina. Eu não gosto de dar nenhum complemento para engordar, nada, mas trabalhar sempre a alimentação. Por quê? Ele só tem 34 anos, média. A gente não sabe o que vai acontecer com ele no futuro. Você entendeu? Agora, o que ele tem que tomar cuidado é assim, não olhar para o peso. Porque se ele pesa isso, ele pode falar, olha, eu como de tudo e nada, e eu não engordo. Só que com 50 anos, com 55 anos, você vai ter problema de colesterol se esta alimentação agora realmente não for boa. Ok, e a laranja, hein, gente? Vilã ou mocinha na nossa alimentação? Laranja à noite não mata, apenas ocorre um efeito estimulante no organismo que acontece a qualquer hora do dia, não havendo provas científicas de que este provoca perturbações específicas à noite. É isso mesmo, Cecília? É isso mesmo. Imagina, a laranja, ela é mocinha, ela não é bandido, pelo amor de Deus, porque a laranja é rica em vitamina C. A mulher precisa de vitamina C para a formação de colágeno, para melhorar a pele, deixar a pele boa, né? E como eu havia falado, olha, um copo de suco de laranja, ela contém toda a quantidade de vitamina C que você precisa. Agora, eu preciso juntá-la com uma fibra. Ou então, você pode comer a laranja descascadinha lá, bonitinha, com a fibra que tem, mas aí come 2 ou 3 laranjas ao dia. Então, só para complementar, né, que a gente não pôde ler direito, né, mas é o ditado, laranja de manhã é ouro, de tarde é prata e à noite mata. Não é verdade. Não é, né? Tadinha da laranja, tem tanto mito em cima da laranja. Olha, a Edna Aparecida Cardoso, ela escreve, eu estou amamentando e meu leite não é suficiente para o bebê. Existe algum alimento que aumente a produção de leite? Olha, a primeira coisa que ela vai ter que averiguar é a quantidade de água que ela toma. Porque é muito importante para a formação do leite a quantidade de líquidos, entendeu? Então, ela tem que tomar pelo menos 15 minutos antes um copo de 200 ml de água, depois 15 minutos depois que amamentou mais um copo de 200 ml de água, tem que tomar sucos durante o dia e tem que tomar uma água de coco para repor os minerais e as vitaminas. Agora, uma alimentação saudável que tenha as frutas, como nós falamos aqui, que tenha uma carne, que tenha ovo, que tenha os legumes e as verduras, isso é muito importante para ela ter uma qualidade de leite, mas para ela aumentar o leite é a água. Quase no finalzinho do programa. Essa é para quem tem problema nos rins. A carambola contém uma substância que os rins não conseguem excretar eficientemente e que, se mantida no organismo, pode ser tóxica. É isso mesmo? É isso mesmo, é oxalato, né? Então, para pacientes que têm insuficiência renal, não pode comer carambola, porque o oxalato forma um cristal que acaba entupindo os túbulos renais. Realmente, esta é verdadeira mesmo. O Eric pergunta, suplemento mineral polivitamínico, ele é prejudicial à saúde? Então, como eu falei agora, eu não recomendo porque, como eu tenho uma alimentação, você tem condições de ter uma alimentação saudável, você não precisa disso. Todo medicamento passa pelo fígado para ser metabolizado. Então, vamos tomar conta do fígado, do rim, deixar ele lá bonitinho, né, com bastante alimentos, que aí não tem absolutamente nenhum, o alimento nem tem nenhuma contraindicação. Agora, Medipera, eu queria fazer uma complementação a respeito do espinafre. Ah, é? É o seguinte, o espinafre, o ferro do espinafre, e, por exemplo, você vai fazer um creme de espinafre. Então, o creme de espinafre, eu tenho leite e tem cálcio, e eu tenho o ferro do espinafre. Esses dois concorrem para entrar na célula. Então, o que acontece? Este cálcio não deixa com que este ferro entre. Então, a preparação de creme de espinafre, ela compromete esse ferro.
E o ovo também, aquele mexidinho de ovo com espinafre também compromete. Então, essas duas... Qual é o jeito melhor, então? Faça ele refogadinho, por isso que eu falei no vapor, porque nós começamos a falar do vapor, depois acabou passando. Então, se você faz ele no vapor, por exemplo, com azeite, olha, ele é gostoso, o espinafre tem um sabor gostoso e o azeite complementa isso. Então, ou então põe um tomatinho picado, mas não põe ele nem com leite, nem com ovo. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa. Hoje a gente recebeu a Maria Cecília Corsia, nutricionista. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre o que você me disse há pouco, sobre o livro que você está escrevendo, que fala justamente dessas combinações, não é isso, Cecília? Na verdade, foi uma necessidade que a gente acabou encontrando de explicar um pouco mais disso que eu falo, principalmente dessas combinações que eu estava falando. Olha, quando é que eu tenho fibra, quando é que eu tenho açúcar, quando é que eu tenho todos os alimentos que são os alimentos funcionais, quando é que eu tenho esse índice glicêmico que sobe muito, a quantidade de calorias versus a quantidade de nutrientes que eu tenho. Então, todos esses pontos que são importantes, eu juntei tudo isso, eu montei, são 3 dietas, essas 3 dietas estão ligadas à parte emocional. Então, você vai preencher lá um questionário para você se encontrar, em que situação você está. Ou você está emotiva, ou você está mais compulsiva, ou você é despreocupada com a comida. E aí tem as receitas, né? Então, são as receitas que fazem parte desse cardápio que foi montado e é bem bacana. Então, e quando vai ser lançado? Ele vai ser lançado agora na metade de julho. E com certeza ele virá aqui ao Pronto Atendimento. Com certeza, eu vou trazer para vocês. Cecília, muito obrigada. Eu Recebemos muitas perguntas, foi muito interessante. Bom dia para você. Bom dia. Festas juninas, pipoca, pinhão, vinho quente, fogos de artifício. Longe de ser uma alegria, uma enorme preocupação. O número de acidentes que vão de uma queimadura leve até a amputação de mãos e braços preocupa. Amanhã a gente vai receber um especialista para falar sobre os cuidados que devemos ter nessa época do ano. Bom dia para você, até amanhã às 8h.